Olá, estamos de volta mais uma vez com a oportunidade de conversar com o reverendo Caio Fábio. Muito obrigado, reverendo. Um prazer meu, Paulo. E hoje nós vamos direto ao assunto, como sempre, para aproveitar o precioso tempo. Vamos falar um pouco sobre a Europa. A Europa hoje é notícia no mundo todo em função do euro, a nova moeda, que será uma moeda vigente em 12 dos 15 países que formam a Comunidade Econômica Europeia. Isso não se fala em outra coisa hoje, as principais revistas do mundo estão comentando o assunto, porque esta economia fica tão forte quanto a economia americana. De acordo com as estatísticas da revista Economista, os Estados Unidos teriam 16,8% de poder monetário e a Europa fica com 16,6%, ou seja, está ali com os Estados Unidos. E lá para trás tem o Japão com 7, alguma coisa por cento. Eu queria ouvi-lo um pouco sobre esse assunto e uma aliança desse assunto, dessa unidade da Europa econômica, que vai forçar uma unificação política, mesmo que seja de ação, mesmo que cada país continue com o seu governo, com o seu presidente, a unidade econômica forçará um enlace político muito mais forte. O que tem isso de bíblico? Porque muita gente diz que essa unidade da Europa está prevista na Bíblia. Olha, Paulo, se você tivesse me feito essa pergunta 20 anos atrás, a resposta seria muito mais fácil. Eu ia dizer, está na Bíblia, e pedir para a gente ler o livro do Apocalipse, que fala de uma confederação forte e que dá a entender que isso teria a ver com a reestruturação do espírito de Roma. Mas hoje em dia é muito mais complicado para eu dar uma resposta dessa, porque nesses 20 anos eu vi muitas dessas tentativas de interpretar acontecimentos mundiais literalmente à luz da Bíblia fracassarem. Alguns assim, com a pintura era tão bonita, era tão apocalipticamente interessante, que você dizia, não é possível que não seja verdade. Aí você vê aquela coisa toda desmoronou, aquele líder morreu, o outro foi assassinado, o outro foi acusado de corrupção, tirado do poder, aquela aliança política não deu em coisa alguma. Então, conquanto eu acho que esse é um cenário que se assemelha a algumas descrições feitas na Bíblia, eu tenho muito receio de ser peremptório, dizer é assim, e aí ter que voltar depois e dizer desculpem qualquer coisa para o pessoal que está em casa. O que eu acho que é mais forte em relação a isso é que realmente a Bíblia fala de um determinado momento na história humana onde nações iriam fazer alianças fortes de natureza econômica e política, e num espírito de unificação. O que se fala ali é que haveria literalmente um espírito de globalização, de tornar o poder desse mundo alguma coisa que fosse eventualmente concentrável em muito poucas mãos, ou quem sabe numa mão só. E a gente vê o planeta todo caminhando nessa direção. A tecnologia tornou isso possível, deixou de ser um sonho, deixou de ser uma fantasia, é uma realidade. Você hoje tem mecanismos de conexão instantânea entre os seres humanos no planeta todo, pelo menos a tecnologia está disponível para quem quiser, né? O que torna esse projeto bíblico uma coisa cada vez mais plausível de ser implementada. Se é essa aliança aí de país, eu não sei, se é uma outra ainda por vir, eu não sei. Só sei que o cenário bíblico descrito é esse. Quem é que vai um dia meter a mão e casar direitinho com essa luva profética? Que mão é essa? Que dedos são esses? De fato, só Deus sabe. Eu acho que o bom senso recomenda duas coisas. A primeira é não ser cego para aquilo que a Bíblia diz em relação ao futuro. E a segunda, ser prudente para não ficar escrevendo livros precipitados,
fazendo afirmações e vaticínios assim absolutamente conclusivos sobre coisas acerca das quais a história já nos demonstrou que geração após geração surgem situações que se assemelham a esses prenúncios e profecias bíblicas, mas que nem sempre eles têm sido em si a coisa prenunciada. Então é melhor ficar com um olho na Bíblia e outro no jornal, mas com bastante bom senso. Nessa unidade europeia, a Alemanha desponta como o principal país, tanto é que a Alemanha emplacou o presidente do Banco Central que vai administrar o euro, essa nova moeda. Então a gente vê aí a Alemanha há 45 anos atrás, quase 50 anos atrás, destruída porque liderou uma guerra e perdeu e foi devastada. Do outro lado, a gente vê o Japão, que também participou dessa guerra e foi devastado. E ambos, em menos de 50 anos, se reconstroem. O Japão, antes, se reconstruiu, fez uma poupança fantástica e hoje, apesar da crise que atravessa, tem saúde financeira. É uma moeda forte. A Alemanha, depois da unificação das duas Alemanhas, da queda do Muro de Berlim, ela rapidamente se transforma na principal economia da Europa e lidera esse processo a nível de moeda, etc. A minha pergunta é, por que este povo alemão e o povo japonês, num período tão pequeno, consegue se reorganizar e se reconstruir? E nós, no Brasil, temos que viver com essa vergonha que é a fome do Nordeste. Todo ano isso se repete. E a gente não consegue fazer uma irrigação. Enquanto que em países da Arábia, por exemplo, se irriga no deserto. E a gente tem no meio do deserto um oásis lindo, com plantação. Especialmente Israel, né? Por que em todo lugar do mundo, em alguns lugares do mundo, se consegue, num período curto, resolver problemas que nós no Brasil não conseguimos resolver? Décadas e décadas, entra governo e sai governo. E eu acho só para completar isso, eu me lembro que quando Geisel tomou posse, ele fez um discurso sobre o Nordeste de chorar. Quem ouviu o discurso chorou. Ele disse que o Brasil não podia mais conviver com aquela situação. Aquela situação de um povo abandonado, morrendo por falta de ação do governo. O discurso dele foi chocante. Quer dizer, passou o Geisel, depois passou outro. E hoje a gente vê o nosso presidente, Fernando Henrique, brigando com a Igreja Católica, se distribui ou não distribui cesta básica no Nordeste, porque as invasões de supermercado estão sendo fomentadas. A história se repete e o fulano continua morrendo. Por que essa diferença tão brutal, reverendo? O que é a natureza das pessoas? Da onde vem essa diferença? Que a gente não consegue resolver esse problema? Porque nós somos, no Brasil, uma cultura sem vergonha. Uma cultura cretina, safada. Acho que até porque nos faltou uma guerra. Acho porque a gente nunca viu a morte chegar assim na porta e na cara da nossa aristocracia fétida, né? Então, você está perguntando isso para o cara errado, porque você está falando com um sujeito que se enoja diante da porcaria generalizada que eu vejo naquele país, que é o nosso país, aparentemente sem cura e sem jeito. Os discursos são cada vez mais lindos. A capacidade de humanizar as falas, de trazer toques e tons de profunda solidariedade, se torna cada vez mais uma mágica ao acesso de muitas bocas falantes no país. Mas na prática falta indignação, falta aquela capacidade de se enojar, falta aquela ira santa, falta raiva, falta agarrar assim azorrague e expulsar essa cambada de vendilhões, né?
E a tal ponto que você luta, e depois você vê que você está malhando em ferro frio. Aí você muitas vezes cansa. Eu tenho me encontrado num monte de ocasiões assim, cheio de idealismo, mas é um preço altíssimo que você paga para viver seus ideais. Os ideais são profundamente ameaçadores, aterrorizadores, assustam as pessoas. Todo mundo acha que você tem uma agenda escondida, que você tem outros planos, que você está querendo se arrumar, que você quer se dar bem. Enfim, assumir determinados compromissos com a integridade no nosso país por si só, sem que você traga uma outra justificativa a reboque, é a coisa mais complicada que existe. Não existe nada que te coloque numa situação de maior vulnerabilidade no Brasil do que ter sonhos, esperanças, projetos, ideais. E se eles forem altruístas, mais ameaçadores ainda se tornam. Então é um país complicado. Eu moro no Brasil e moro nos Estados Unidos, fico lá e cá. E aqui eu não estou fazendo nenhuma apologia de nenhum outro país. Eu só, às vezes, me sinto com uma raiva enorme de ver o que acontece no nosso. E é um país assim muito risonho, muito maneiro. Quando a gente pensa nisso do ponto de vista lúdico, é maravilhoso. Um país de mulheres lindas, de cenários extraordinários, de musicalidade provocativa. Existe uma sensorialidade no Brasil fantástica. Agora, de um outro lado, uma sem vergonhice, uma falta de raiva, de chegar e botar o pé e dizer: daqui eu não saio, vai passar por cima, vai me matar, mas eu não saio daqui enquanto eu não vir isso resolvido, né? Então é o país das postergações, dos adiamentos, das distrações, do esquecimento. Qualquer coisa é esquecida facilmente. Um feriado apaga da memória nacional a pior tragédia. O carnaval lava dos nossos registros e das nossas atas históricas qualquer situação indigna. Uma vitória do Brasil numa Copa do Mundo tem o poder de fazer um expurgo imenso na alma nacional, e não expurga apenas aquelas amarguras que paralisam, mas expurga até mesmo o senso de justiça e a indignação que deveria manter-nos caminhando de maneira comprometida na direção de mudanças e de afirmação de princípios e compromissos que não poderiam ser negociados. Aí você fica vendo isso, às vezes se sentindo profundamente isolado, não é? E cansa. Há 2 semanas atrás, eu tomei conhecimento que a Câmara Americana de Comércio, que é presidida hoje por um pernambucano que se chama John Edwin Min. Essa pessoa... Nome legal para um pernambucano, né? Pois é, ele é filho de missionários batistas que foram dos Estados Unidos para Pernambuco. Uhum. Quer dizer, deixaram o primeiro mundo e foram até lá para falar do amor de Deus, do amor de Jesus para o nosso país, para a nossa população, para o nosso povo. E o John Min nasceu em Pernambuco, depois voltou, estudou nos Estados Unidos e tal, e hoje está no Brasil e preside essa importante organização que é a Câmara Americana de Comércio Brasil e Estados Unidos. E há 2 semanas atrás, ele vendo as manchetes dos jornais da seca no Nordeste, de 10 milhões de pessoas passando essa brutal necessidade, tomou a iniciativa de liderar uma campanha, de iniciar uma campanha de arrecadar alimentos para enviar para o Nordeste. E várias empresas, grandes empresas, começaram a aderir ao projeto e pedir aos seus funcionários e doar um quilo de alimento, meio quilo por funcionário e coisas assim. E isso, mais uma vez, quando eu tomei conhecimento disso e pude contribuir em alguma coisa, mais uma vez me chocou, porque de novo a gente vê uma cultura externa preocupada com uma coisa que está acontecendo no nosso país, né?
Então, a gente vê, por exemplo, as empresas multinacionais se engajando nesse processo de ajudar o Nordeste. E isso vira notícia. E o Brasil continua virando notícia por essas dificuldades estruturais históricas que a gente vem carregando. Eu queria lhe fazer uma pergunta assim bem objetiva a nível de comportamento. O fato de não ter tido uma guerra, por exemplo, de não ter tido um problema mais sério, o fato de a gente ter as coisas mais na mão, da praia tá perto, ou de trabalhar pela comida do dia, amanhã eu resolvo o dia de amanhã, de eu não ter esse inverno rigoroso que os Estados Unidos têm, que tem que ficar 6 meses incubado, então eu tenho que me preparar nos outros 6 meses para aguentar os 6 meses de inverno. O fato de não ter essas coisas no Brasil, será que moldaram o nosso comportamento para ser flexível em princípios e a gente vai deixando para lá? Eu não diria que existe necessariamente uma ligação entre essas coisas e a questão de princípios. Eu acho que a questão de princípios no Brasil é muito mais antiga, porque nós somos um país de violações de princípios desde o início, não é? Em qualquer lugar do mundo, na colonização americana, você vê como um monte de princípios humanos foram quebrados, né? Mas era interessante, e aí vale a gente falar um pouco da diferença entre ética e moral, né? A gente vê, olhando a colonização americana, um monte de períodos em que os colonizadores violaram a ética, mas mantiveram a moral, de comportamentos, de certas coisas. Violaram éticas universais, quando mataram, quando destruíram culturas e coisas assim. Mas do ponto de vista daquele código de morais particularizada deles, eles estavam dentro daquele código de morais e em violação ao código ético universal mais amplo. Em outras ocasiões, você vê nesse país a afirmação de éticas universais contra determinados princípios morais particulares. A própria Constituição americana é uma Constituição muito pouco moral, uma Constituição, eu diria até amoral, mas profundamente ética. Ela não diz lá, não regula relacionamentos humanos pequenos, mas ela estabelece princípios éticos para uma sociedade inteira. Tanto é que geração após geração essa sociedade continua mudando sem precisar mudar a Constituição, porque a palavra ética vem do grego ethos, que significa literalmente uma cobertura para se viver. É a coisa em si que te cobre e te protege. Então, a ética é flexível, ela é dinâmica na medida em que ela estabelece princípios que geração após geração podem ser repensados sem precisarem ser mudados, porque eles continuam um telhado para cobrir a vida, para tornar a vida possível. A moral é que está frequentemente sujeita a mudanças as mais diversas, né? Os códigos morais são profundamente relativos, de geração a geração a gente vê que uns crescem, outros diminuem, uns são reafirmados, outros já quase desaparecem. No Brasil, as duas coisas não estavam presentes. Você nem tinha uma ética universal por parte dos colonizadores e nem tinha códigos morais para serem vividos. Eles chegaram a éticos e imorais. E essa é a nossa história, desde o início. E na sua aeticidade e na sua imoralidade ou amoralidade, o herói que sai desse negócio aí é o Macunaíma. É esse cara que não é nem bom caráter nem mau caráter, é um cara sem caráter, né? Que é o herói nacional. E a prática dessa visão de vida que os colonizadores trouxeram e infligiram sobre os negros, sobre os índios, nas relações as mais diversas que foram constituídas, ficaram na base da nossa memória coletiva. O inconsciente coletivo brasileiro está carregado dessas figuras amorais, né? E amorais eu não me preocupo, porque, como eu disse, para mim moralidade é um negócio que a história humana inteira mostra
que é passível de mudanças, são códigos absolutamente circunstanciais. Mas ética é uma coisa universal, tem a ver com o carregamento da tua própria humanidade, com a afirmação de princípios que regulam de maneira natural e quase inconsciente os vínculos humanos. Só para dar um exemplo aqui. Eu estava com um dos meus filhos outro dia, passeando de barco aqui no Intercoastal, na Flórida, e ele estava dirigindo aquele barco pela primeira vez. Ele já tem 21 para 22 anos, dirige já há muitos anos carro no asfalto, mas toda hora a gente ia assim, aí aparecia uma lancha no outro lado vindo, aí ele dizia assim: agora pai, eu vou para a direita ou vou para a esquerda? E agora pai, o que eu faço? E eu disse tantas vezes o que ele devia fazer, e depois eu fiquei pensando e falei: não, eu estou tendo aqui uma grande chance de mostrar para ele a diferença entre moral e ética. Aí vi uma lancha lá e ele: papai, agora o que eu faço? Eu falei: filho, a coisa mais difícil que existe nesse mundo é você viver a sua liberdade de escolha. Não existe nada mais opressivo do que ser livre. É angustiante ter que exercer a sua liberdade. Aí ele ficou me olhando, sem saber por que eu estava dizendo aquilo. Eu falei: veja bem, nós estamos no mar. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. O mar, todo o mar é lícito. O que não me convém? Eu botar essa lancha na direção daquela outra, vai arrebentar o cara e a nós. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me edificam. Eu tenho o mar inteiro para ir, agora eu não vou contra uma onda, uma vaga, uma rocha, eu vou saber. Eu falei: sabe por que você está tão angustiado aqui? É porque você está tendo dificuldade de exercer a sua liberdade com bom senso. E dirigir esse barco é como caminhar nesse mundo com ética. Não há placas, não há sinais. O mar não tem uma linha amarela dizendo que vai ter um merge ali na frente, que as duas ruas vão cruzar, que o acostamento é assim. Não tem nada escrito. É liberdade e bom senso. Agora, a rua que nos trouxe até aqui, a esse mar, você viu, ela era asfaltada, pintada de amarelo, com placas, com sinais, com luz verde e vermelha, com tudo. Aquele caminho ali é um caminho moral, porque moral é isso. Moral, o prefeito determina, uma coisa vira placa. Aí você tem que parar, senão é multado. Mas pode ser que um outro prefeito venha, mude aquilo tudo e você não é mais multado. Né? E agora está tudo tão escrito que é fácil andar naquele caminho. O burro, o idiota, o corrupto, o assassino, todo mundo consegue andar, seguir as placas, né? E aí é malandro que segue melhor e nunca é multado, né? E você pode até matar alguém ali e não acontecer nada com você se a lei te proteger. Agora aqui não. Aqui é bom senso puro e é apavorante. Então, eu quero te recomendar o seguinte: não me pergunta mais. Olha o mar e pensa: todos os caminhos estão aqui, diante de você, até virar esse negócio do lado de lá. Agora, veja quais são as referências que te ameaçam, ou aquelas que fazem você ameaçar alguém. E evite esse caminho que vai ser aético. Porque o que é aético? É aquilo que tira o ethos, que é aquilo que tira a cobertura de alguém ou a sua mesma, aquilo que torna a vida difícil, impossível. Aí ele falou: tá legal, obrigado pela lição, não vou te perguntar mais, e foi embora daí para frente. Né? Então, no nosso país, a gente não tem nenhuma das coisas. Né? Nem tem o bom senso para viver a liberdade, com consciência ética universal, e nem tem as placas com clareza definidas, porque os caprichos dos legisladores no Brasil são extraordinários. Os caras assim têm orgasmos mudando as leis, né? Eles têm êxtases, o prazer de jogar tudo que o outro tinha feito, ou de simplesmente chegar e dizer: não continuo. Então, começa dessa pequenez horrorosa que desrespeita o bem comum,
nessas decisões que são rotina no Brasil. Quando um governante chega, por exemplo, e diz, não, eu não vou continuar o que esse aqui fez, e já tem milhões, às vezes bilhões enterrados ali. Né? Isso é em análise internacional, esse é o principal problema, a falta de continuidade. Todos levantam esse problema em relação ao Brasil. O Brasil é o país da descontinuidade. E esse caso do Nordeste, para encerrar esse tópico, é o típico caso que deveria, usando as suas palavras, quer dizer, eu não saio mais daqui enquanto não resolver isso. Né? Porque isso é a vergonha nacional. Você veja só como é que qual é o grande herói nordestino? É o Lampião. O Lampião é que é a figura que ocupou o espaço heróico, mítico, no inconsciente coletivo do Nordeste. Não tem nenhuma figura vestida de branco, com terno de linho, com chapéu de palha, na história do Nordeste que mereça respeito no inconsciente coletivo da população. Quem merece é o Lampião, é o cangaceiro, é o revoltado que eu vou matar macaco safado. E infelizmente a gente tem que admitir que a nobreza desse Robin Hood nordestino não tem reaparecido com frequência. O que tem havido é a acomodação dos que se sentam na rede com a água de coco para esperar a próxima seca. E os miseráveis que vivem no sertão não têm a menor condição de pensar em qualquer coisa que seja para além da possibilidade de acender uma vela e implorar alguma deidade pequenina do paganismo brasileiro que as ajude, porque a seca é certa. O que lhes resta é simplesmente pensar que o bom humor desses deuses pode trabalhar a favor deles. Isto é absolutamente ridículo. A humanidade abandonou esse tipo de expectativa em relação à vida há muitos milênios atrás. E a parte da humanidade que mantém-se ainda debaixo dessa expectativa em relação à vida é justamente aquela que é feita cativa por esses agentes do poder que mantêm essas estruturas aí. Porque a coisa mais ridícula é o seguinte: essas pessoas não existem isoladas em alguma ilha primitiva, elas estão cercadas por tecnologia, satélite, estradas e tudo mais. Em outras palavras, existe uma vontade consciente ou inconsciente de mantê-las nesse estado. Bem, eu quero agradecer a você que esteve conosco. Nós estaremos de volta com o reverendo Caio Fábio no nosso próximo programa, abordando mais um tema que nós temos a intenção que seja útil a todos nós. Obrigado e até a próxima. Até a próxima.